Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Respire e Diga Sim. Muito prazer, eu sou a Carolina Mânica, eu sou atriz e mediadora deste podcast. Todas nós temos um momento da nossa vida em que temos que dizer sim. Sim para nós mesmas e sim para a nossa individualidade. Eu acho que o grande marco da nossa vida está quando a gente se dá conta dessa individuação. Em que dizer sim é dizer não, intrinsecamente, por uma série de padrões que já não nos cabem e também não nos servem mais. Esse podcast é sobre isso. Sobre mulheres brilhantes que estão à frente de um tempo, sobre a sua trajetória, sobre as suas histórias, sobre os seus anseios e também as suas reflexões. Eu vou começar a apresentação da minha convidada com as palavras que ela mesma define como missão. Perca o medo de expressar seus sentimentos e descubra como ser transparente sem ferir as pessoas. Eu fico bem emocionada. Isso pra mim já tem um universo inteiro revolucionário, porque eu acho que poderia resolver muita coisa na vida de muita gente, inclusive na minha. Ela é um fenômeno muito sério das redes sociais e com certeza você já ouviu essa voz soprando e destravando algum nó na sua cabeça. Zoe Dorei! Que maravilha, hein? Que bonito. É uma responsa escrever Que lindo. essa apresentação. Eu me emociono sempre com ela. Que é lindo. verdade. E aí eu sempre começo o podcast com uma pergunta, né? Que foi a pergunta que me motivou e me impulsionou a realizar isso aqui, que foi quando foi que você respirou, mergulhou dentro de você e disse sim para você mesma. Cara, você sabe que minha mãe me colocou na terapia quando eu tinha 7 anos, né? E eu fiquei indo atrás dessa terapeuta, assim, há uns 5 anos atrás. Eu comecei eu lembrava o nome e sobrenome dela, não sei por que eu guardei isso. E eu queria muito saber quem eu era com 7 anos, né? E eu procurei no Instagram, procurei no Facebook, não achava, e de repente me deu um estalo, assim, uns 3 anos atrás, de falar assim, peraí, mas talvez ela seja mais velha, ela não tem Instagram. Deixa eu ver pelo nome, né? E aí eu coloquei pelo nome e achei um e-mail. E aí mandei um e-mail para ela e falei, oi, tudo bem? Eu não sei se você foi minha terapeuta quando eu tinha 7 anos, mas estou procurando essa pessoa. Se for você, eu vou adorar conversar com você. E aí ela me respondeu assim em 5 minutos o e-mail e falou, oi, sim, eu atendia perto da Santa Úrsula, sei lá onde, né? Eu posso falar daqui a 10 minutos. Gente! E aí a gente abriu o vídeo assim, e aí eu falei pra ela, cara, quem eu era com 7 anos? Ela falou assim, você era uma criança que não respirava. Ai, fiquei toda... E aí é muito doido, né? Porque eu escolhi, por exemplo, meu primeiro disco chama Respire, né? Eu tenho tatuado Respire, né? Sim. E realmente a coisa do ar é um desafio para mim mesmo, assim, né? Porque você tem que estar com o corpo relaxado para você respirar amplo, né? Sim. E que criança era essa que não respirava, né? O que ela estava passando naquele momento, né? Então... Sim, e não tinham redes sociais para denunciar, para falar. Não, e também para fazer com que as crianças não respirassem, porque as crianças têm dificuldade hoje em dia de respirar, eu acho, um pouco por causa da rede social. Ah, entendi. Elas são muito atravessadas. Verdade. Como é que foi ser uma criança que entrou na terapia aos 7 anos? Eu acho que foi a melhor coisa que minha mãe fez por mim, assim. Eu acho que toda a disfunção da minha família, né? Eu acho que eu só consigo ser a pessoa que eu sou hoje porque me terceirizaram muito bem. E eu acho que ter entrado na terapia com 7 me trouxe uma coisa que o Gabor Maté diz, né? Que o trauma, ele acontece não só pelo atravessar de algo grande demais para uma criança, mas também pelo fato dessa criança ficar sozinha com isso. Então, você ter um adulto... uma criança ter um adulto que escute ela, que veja ela, que entenda ela, já é um grande caminho andado em direção a destraumatizar, caso essa criança seja traumatizada, né? Bem pouco. Por que você fez esse movimento, assim? Qual? De voltar para isso, assim, tipo, querer voltar lá para sua infância, 7 anos de idade, entrei na terapia, quem eu era...
O que aconteceu? Cara... Se você quiser falar, né? Não, assim, eu acho que uma das grandes curas para mim é exatamente não ter segredos hoje em dia. Eu sempre falo isso nos meus cursos, né? Tipo, podem me perguntar o que vocês quiserem, eu não tenho segredo. E eu acho muito importante essa vida transparente mesmo, né? Então, assim, eu fui abusada sexualmente durante muitos anos da minha vida por um padrasto. E isso me fez entrar num lugar secreto, muito solitário. E tanto que para essa terapeuta eu não falava, né? E aí eu pude dizer para ela, né? 2 anos atrás, eu falei, cara, nessa época estava acontecendo isso comigo. E ela veio com uma resposta muito linda ao mesmo tempo, muito, muito triste, mas muito linda, mas da realidade das mulheres, né? Como que eu acho que isso está melhorando, pelo menos eu sinto na geração da minha filha, talvez na bolha que eu viva, né? Mas, assim, essa questão do abuso, da mulher como objeto, né? Da criança como objeto, ainda é uma coisa muito forte, né? Que a gente tem que... É sempre um tema tabu, né? Um tema sobre o qual ninguém fala, né? Então, se a gente não fala sobre isso, quem passa por isso também não sabe falar o que é isso. Porque não consegue identificar, né? Eu tenho vontade de trabalhar com mulheres que passaram por isso. Não só mulheres, porque também homens passam por isso. Porque eu comecei a me sentir muito estranha na vida. E aí, estudando, né? Estudando que, assim, nos últimos anos eu mergulhei muito profundamente em saber quem eu era e por que eu funcionava de certas formas estranhas, que eu achava que eram estranhas, né? Eu comecei a descobrir que tem padrões de sequelas de crianças que passam por grandes traumas quando elas são pequenas, né? Então, me deu um alívio, sabe? E eu gosto de falar sobre isso para as pessoas não se sentirem tão sozinhas e estranhas, né? Porque eu, por exemplo, falava na terapia assim, eu falava, cara, tem uma coisa estranha assim, às vezes eu estou num ambiente que tem uns homens e parece que eu não tenho pele, parece que aquilo me invade. E eles não conseguiam me explicar o que era isso, né? Então é muito bom saber que hoje em dia tem especialistas nisso, que sabem, então, dizer, olha, a falta de limite, às vezes você sente, então, que tudo pode te invadir, ou você se desregula muito rápido. Então, várias questõezinhas, assim, que eu não entendia, e de repente falou, então é isso. Então existe um caminho para cuidar disso. Legal, me ensina, quero saber, sabe? Tipo sintomas, né? Tipo assim, você tá gripado, você tem febre, você tem, né, não sei o quê. Existem sintomas. O Gabor, ele diz que uma parte do cérebro mesmo não se desenvolve por causa do nível de estresse que a criança sofre, né? Sim. Então você tem que correr atrás, como o cérebro ao mesmo tempo é plástico, né? Sim. Então a boa notícia é essa, que você não está condenado a isso. Sim. Mas que existe um trabalho, né, que você tem que se dedicar e que não é fácil, mas dá resultado. Que é aquele pico de cortisol, né? Exatamente. Que te coloca no estado de alerta, né? Exatamente. Que quando a gente está em estado de perigo. Então, Exatamente. qualquer coisa pode ser um gatilho para ativar esse estado de alerta e de perigo, né? Exatamente. Você meio vive em hipervigilância, o que é muito cansativo, né? E é por isso que você não respira, né? Exatamente. Caramba, sinto muito mesmo. Muito forte isso. Mas aí essa tua história fez com que você voltasse e se voltasse para quem você é. Eu acho que essa minha história, e eu sempre falo isso para os meus alunos, assim, eu acho que existe uma vítima, né? Porque também se fala assim, não vai se vitimizar. Não, eu fui uma vítima. Mas o que eu faço com isso? Eu posso passar minha vida inteira sendo uma vítima e tenho um porquê, por exemplo, só que se eu ficar nesse lugar, eu tô dando a minha vida para essa pessoa maluca. E então, ou eu tenho outro caminho, que é olhar para isso e falar, cara, isso pode me dar um superpoder. Porque eu sou super sensível, porque eu tenho muita empatia, porque é fácil para mim enxergar a dor no outro. E talvez isso tenha a ver com isso que eu passei. Então, como é que eu transformo o meu trauma em dons? Né? Eu não tenho como mudar o que aconteceu, mas eu quero, então, pegar isso e fazer com que isso seja um superpoder. E eu vejo que isso, né, se a gente pensar na Oprah, se a gente pensar na Viola, tem tantas mulheres
que falam sobre isso hoje em dia, que são mulheres tão fortes, né? Sim. Então, eu acho que elas me fortalecem quando elas falam, e eu espero também fortalecer pessoas que passaram por isso e que é difícil mesmo se erguer depois disso, mas é possível, e quando dá para reerguer, rola uma força absurda, assim. Sim. E como que é esse caminho? Olha, eu acho assim, Vamos ensinar. vamos lá. Vamos tentar ensinar. Eu tô bem emocionada. Cara, é um caminho assim que desde muito cedo eu busquei, né? Assim, quando eu tinha 15 anos eu estava indo para o workshop do Cacaverá, por exemplo, né? Eu sempre não sei, eu sempre achei que existia alguma outra coisa que não era aquele terror ali que eu vivia, né? Então, assim, eu sempre fui estudar muito isso. E na minha vida passada, que eu era artista, né? Mas sempre paralelamente, eu fazia aula de canto, eu fazia aula de violão, mas eu estava sempre lendo algum livro, eu estava sempre fazendo algum curso, né? E sempre fazendo terapia. Então, assim, eu acho que são... E hoje em dia tem caminhos, parece que rolou um download planetário para a gente dar uma acelerada na cura, assim, eu sinto, sabe? Sim. Porque eu encontrei professores que aceleraram muito o meu processo. E eu acho que, assim, nos últimos anos, eu fui chegando num ponto onde realmente minha vida foi se transformando, onde eu parei de me anestesiar, por exemplo. Porque eu acho que a primeira ferramenta que eu tive foi de me anestesiar dessa dor, né? Então, eu não dou conta, então eu não consigo sentir, então eu vou beber, então eu vou fumar maconha, então eu vou sobreviver, assim, viver num mundo, pelo menos sofrendo um pouco menos. Sim. Só que minha vida era uma merda, minhas relações eram uma merda, era tudo uma merda, né? Assim, porque eu não estava presente. Né? Quem era eu? Quem sou eu antes desse trauma? Na verdade, a minha busca é essa, né? Existe alguém aqui anterior a essa história, né? Então, qual é o caminho de volta? E aí eu acho que a comunicação não violenta foi a grande ferramenta, porque eu senti que, estudando isso, eu achei formas práticas e simples de reconectar comigo mesma. E aí eu sinto que esse foi o grande pulo do gato, assim. Sim. Porque, assim, o que eu fico pensando, né? Tipo, é muito, muito pesado, né? Então, assim, a agressividade é a primeira coisa que salta disso, né? E aí você vai buscar um caminho de comunicação não violenta, que seria um perdão, né? Não sei se é um perdão, uma cura. É uma cura, né? Eu acho que a comunicação não violenta, né, que depois eu até migrei para a comunicação autêntica, porque eu senti que a comunicação não violenta ela poderia ter avançado, mas como a pessoa que inventou isso, que foi o Marshall Rosenberg, morreu, ele perdeu algumas coisas que a gente tem agora que eu acho importantes adicionar a essa filosofia de vida, eu acho que eu diria, né? Mas o que eu sinto que é como é que eu não abro mão de mim? Sim. Então, como é que eu me perdoo nessa história? Porque eu acho que é muito comum que as vítimas de abuso se sintam muito culpadas. É isso. Né? Então é um caminho de auto-perdão, mais do que o perdão, né? Mas eu tava falando desse perdão, né? Porque... Nossa, eu mereço existir. Nossa, eu mereço dizer o que eu sinto. Nossa, eu mereço dizer o que eu quero. Eu posso, né? Eu tenho uma impressão digital que é só minha. Eu quero ser essa pessoa que sou eu. Você se autoriza, né? Você se autoriza. E você começa a perceber que na medida que você, então, tem coragem de dizer o que você está sentindo, começa a mudar o seu entorno. E aí você começa a se sentir mais visto, mais à vontade, mais respirando também, né? Sim. Você se sente pertencendo, talvez? É uma questão de não sei se pertencimento, mas é de complementariedade, seria, de troca. Eu acho que eu vejo mais por um lugar de potência mesmo, assim. É engraçado, porque eu estudei muito Nietzsche na minha adolescência, assim, né? E Nietzsche diz muito isso desse lugar da potência, né? E eu acho que a potência, ela é... A gente nasce potente, né? E depois o que a gente vai passando vai despotencializando a gente. Sim. Mas o ser humano é muito potente, né? Então, como a gente resgatar essa potência? Porque quando a gente resgata essa potência, a gente resgata esse maravilhamento pela vida, porque a vida é maravilhosa. Sim.
apesar de tudo, né? Mas tem um lugar aí que se a gente se conecta, que é dando esse sim, como você falou no começo, né? Aham. Quando você resolve, então, peraí, cara, agora eu quero dizer sim para a vida é muito generosa de volta, né? Sim. Tem muita coisa, né? Tem uma magiquinha aí, cara. O designer do universo não é bobo, não. Não tá de brincadeira. Hoje, quando eu tava pensando na nossa conversa, eu acabei caindo numa entrevista da Viviane Mosé. Maravilhosa. E a Viviane amo. Mosé é uma estudiosa de Nietzsche, Uhum. né? E ela falou muito sobre essa questão desse... Não é o pertencimento, mas é a complementariedade, né? Que ela fala sobre o sagrado, né? Que o sagrado, na verdade, ele vem para nos completar, de certa forma. Enfim, tipo, tem todo um pensamento que ela desenvolveu, mas ela estava falando sobre diferenciar o sagrado da religião, né? Que são coisas diferentes, né? Uhum. E que o sagrado, para o ser humano, ele vem num lugar de complementar, né? De complementar o ser humano, como se ele fosse um grande companheiro, né? E aí eu pensei na criança, Olha, sem saber de nada. sem saber de nada. Que lindo, Eu né? fiquei sem fala aqui por causa disso também. Que lindo. Porque foi muito forte, assim, muito forte esse nosso início aqui. Você sabe que essa coisa do sagrado, o que eu achei mais interessante da comunicação não violenta foi perceber que é um caminho espiritual, apesar de ser totalmente prático, Aham. e onde você começa a investigar a forma como você fala e por que dá errado, por que existe conflito, ao mesmo tempo é a primeira vez, eu acho, que eu sinto de verdade essa energia espiritual no meu corpo. E através de uma coisa muito prática, que é como é que eu me conecto às minhas necessidades. Uhum. Porque o que ele diz, né? Que as necessidades é a vida dentro da gente, que a gente não escolhe, ela acontece. E se eu me conecto a isso, a vida fora de mim está interessada em suprir a vida dentro de mim. E aí eu entro num flow Uhum. que é espiritual, porque é muito mágico, porque a coisa começa... Você fala, gente, quanta coisa começa a acontecer disso, de repente de te encontrar no meio de uma cidadezinha do interior, aí de repente e ver uma casa e é uma amiga minha de 20 anos atrás que eu... Sabe, começa a ficar tudo sincrônico, né? Eu acho que a sincronicidade... Uhum. Sempre digo isso, assim, que a sincronicidade, eu acho que é o sinal de que você está nesse alinhamento divino, né? Porque começa a acontecer os negócios, né? Vai rolando um flow, assim, que você fala, cara, que mágico. Mas eu sempre fico preocupada um pouco com o entendimento do flow, né? Porque muitas vezes eu acho que é muito fácil você confundir o entendimento do flow com a inação, né? Ah, não tem nada a ver com isso. Exato, eu acho que é interessante que você fale disso, assim. Eu estudo com um cara chamado Thomas Hubble, que eu amo, assim, que é um professor espiritual do Gabor Maté. E ele diz que o flow, na verdade, né, ele é assim, você tá numa água, você tá nadando, você tá num rio. A água tá te levando, mas você tá dando suas braçadas. Não é só ser levado pela água. Você também cria o próprio flow. Então, você é levado e você leva. Quem começou o ovo, a galinha, né? Mas não existe a inação no flow, porque senão você acaba dando em lugares que você fala, nossa, mas, pô, me deixei levar e agora eu tô aqui, que chato isso aqui. Não, você tem que escolher, né? A escolha, você tem escolha. Sim. Então, a escolha é abraçada dentro disso, mas tem uma sutileza de algo que te sopra. E que o Gabor também fala disso, que o problema dos traumas é que ele te desconecta dessa vozinha que te sopra, que a gente pode chamar de intuição, por exemplo. Tem sempre uma vozinha dentro da gente que está direcionando, mas o trauma faz com que a gente duvide dessa voz. Então, um exercício que eu sempre recomendo e que eu faço muito, que é o caminho de cura para mim, é não vou duvidar dessa voz. Não interessa o que quer que seja, eu vou dizer sim para essa voz. Deixa eu ver onde vai dar. E aí aconteceu uma coisa muito louca, porque eu estava em Lisboa, e aí uma pessoa de São Francisco Xavier me convidou para uma pousada,
falou assim, vem ficar uns dias aqui com a gente quando você vier para o Brasil. Eu falei, eu tô indo para o Brasil. Ela falou, então a hora que você quiser, você vem. E aí eu me lembro do momento que eu estava na minha sala lá em Lisboa e pensei assim, cara, eu vou comprar uma passagem só de ida para o Brasil e vou deixar o flow me levar. Eu não vou controlar, eu vou ver onde isso vai dar. Gente. E, cara, desde que fui para essa pousada, né? Nunca mais voltou. Nunca mais voltei, já tô morando lá, já casei, já, tipo, milhões de coisas, assim. Que incrível. Muito incrível. E como você foi para Portugal? Eu fui porque meu pai morava lá há mais de 10 anos, e aí ele estava morrendo. Assim, a última vez que eu fui visitar, ele estava cinza, e eu falei, pai, o que está acontecendo? Ele falou, cara, o câncer espalhou. Eu falei, então eu vou ficar aqui. E foi muito importante. A gente passou 1 ano juntos, e foi um momento de reconexão bem, bem bonito. E aí minha filha falou, pelo amor de Deus, mãe, não se muda de novo, deixa eu terminar a escola. Então ele acabou morrendo depois de 1 ano, e ela estava na escola ainda, então eu fiquei até mais uns 3 anos. Lá em Portugal? Lá em Portugal. E como foi esse processo? Qual? Gente, levinho, é muita coisa! Esse papo tá tão profundo, pelo amor de Deus! É que eu sou assim, se você emburacar, eu vou emburacar junto com você, entendeu? Tipo, fundo do poço tem mola, vamos embora. Exatamente, eu amo essa frase, o fundo do poço tem mola, porque eu vi a sua live e você falava, fundo do poço tem mola, eu achei muito... A gente não tem que ter medo do fundo do poço, não. Não tem que ter. Porque é isso, a vida é feita disso, né? A vida é feita de muitas coisas, né? Sim. E se a gente nega alguma coisa, a gente nega outra também, né? Então... E de que forma esse fundo do poço pode nos ajudar a criar as molas? Como que a gente... Quais são as ferramentas? Cara, eu sinto que o fundo do poço, ele faz com que a gente realmente encare a realidade da nossa vida e fale assim, puta que pariu, cara. Chega. Chega, eu quero ser feliz. Não é possível. Não é possível que a vida seja isso, né? Então, eu acho que é nessa hora que a gente sai da vitimização, né? O fundo do poço, né? A gente leva alguma porrada, assim, que faz a gente cair, que tudo bem, doeu, mas e aí? Tá, agora chega, bora. E aí, assim, quais são os caminhos, quais são as ferramentas? Eu acho que a comunicação autêntica, todos esses processos para dentro, né? Onde a gente vai reconectar com essa inteligência que está dentro da gente, e que eu acho que é a inteligência do observador, que não é o meu ego, é quem observa o meu ego. Né? Então, enquanto eu estou falando aqui, eu posso estar falando e, ao mesmo tempo, observar que eu estou falando. É essa inteligência aqui, que essa inteligência é uma inteligência que se conecta a algo maior do que a gente, né? Então, é ir fortalecendo essa comunicação, eu acho. É como se você pudesse dar voz a uma consciência mais elevada que você mesma tem e que todos temos, é isso? Exatamente. Um pouco, assim. Exatamente. E que eu acho que na sociedade disfuncional que a gente vive, essa comunicação ela é enfraquecida desde que a gente é muito pequeno, né? Então, a gente perceber isso, que a gente é muito poderoso, mas que a gente foi tirado desse poder através dos condicionamentos que a gente viveu, não só na família como na escola, né? Por exemplo, você está na escola, você vai fazer uma prova. O professor de matemática pergunta, sei lá, Joãozinho tinha 10 laranjas. O primo de Joãozinho chegou. Com quantas laranjas Joãozinho ficou? Depende, né? Pois é. Mas a resposta certa vai ser 5. Né? Então, você começa a aprender a dar a resposta certa. Mas aí você vai... Eu já pensei com quantas ele quiser dar o Joãozinho. Por exemplo, ele né? pode ficar com as 10, né? Exatamente. Ele pode, sei lá, se ele gosta desse primo, né? Exato. Peraí, ele gosta do primo? Ele não é obrigado também a dar metade, né? Porque tem um pouco isso, a gente é educado a sempre partilhar perfeitamente dentro daquilo que é o correto e o justo. E o que é o justo, né? E aí a gente pode pensar nos relacionamentos, nessa matemática dos afetos, que eu acho que é uma coisa totalmente nociva, né? Você, então, você dá para receber alguma coisa em troca. E na comunicação autêntica, a gente percebe no nosso corpo que quando eu dou,
eu atendo a minha necessidade de dar. E isso cria uma energia no meu corpo. Então, eu não dou para receber nada em troca. Mas, naturalmente, eu recebo. Porque não é isso que eu estou fazendo. Eu saio desse paradigma de matemática de afetos, né? E entro num paradigma da abundância. Ou seja, eu saio da escassez e vou para a abundância. Porque eu percebo que tudo que eu faço é para atender alguma necessidade que vive dentro de mim, que brota dentro de mim. E se essa necessidade é a própria vida, ou o espírito, ou Deus, ou a natureza, cada um pode chamar do que for. Eu acho que vida é um termo que é mais neutro, né? Então, é sempre abundante. Sim. Mas como é que a gente faz para que... Porque assim, a gente vive numa sociedade capitalista, né? Então, a gente vive nessa essa questão, né? Tipo, que é... Vivemos sempre numa competição, de certa forma, numa competição, né? De acúmulos. E é sempre a moeda da troca, né? A moeda da troca. O que rege a sociedade é muito a moeda da troca. E eu acho que para você conseguir entrar nesse entendimento da abundância e de que você realmente faz aquilo porque você tem necessidade de fazer aquilo, você tem que se desapegar de uma série de crenças, assim, né? Então, precisa fazer um trabalho de reconhecimento dessas crenças. Aí que entram meus cursos. Os cursos que eu fiz e os cursos que eu dou. Porque realmente é um treinamento muito que leva tempo. Porque você tá derretendo coisas que estão construídas aqui há, sei lá, 40 anos, né? Então, é necessário realmente um treino. Não é assim, tipo, tá, entendi. Porque não basta entender aqui, né? Você tem que começar a sentir no corpo esse outro paradigma. Né? E é muito mágico. Minhas alunas, por exemplo, tem módulo 1, módulo 2, módulo 3. No módulo 2 já começa assim... Eu me inscrevi em todas as listas de espera. Eu entrei no seu site e me inscrevi em todas, porque todos os cursos têm lista de espera, não tem nem vaga, entendeu? E aí eu me inscrevi em todas as listas de espera. Daí eu fiquei pensando, nossa, amanhã eu vou chegar para fazer esse encontro, para rolar esse momento, porque eu sempre digo que eu faço uma mediação, né? Eu acho que eu faço uma mediação entre aquilo que você tem para falar, né, para as pessoas e aquilo que você desperta, não sei, de alguma forma essa troca faz com que a pessoa resolva doar para as pessoas que estão ouvindo ou assistindo. Então eu me sinto não uma apresentadora, eu me sinto uma mediadora, entendeu? Eu tento ficar assim, tipo, nesse lugar de trazer. Eu fiquei pensando, nossa, vou chegar lá amanhã, ela vai ter visto que eu tô em todas as listas de espera. Que vergonha! Imagina. Maravilhoso, mas vamos voltar para os cursos. Mas eu estava falando isso que quando eu amo quando algum aluno chega e fala assim, Zoe, eu senti no meu corpo. Eu falo, ai. Porque no primeiro módulo você começa a entender na tua cabeça. E a neurociência, ela mostra pra gente, que eu acho genial, que existe um caminho de mão dupla entre o cérebro e o corpo. Só que o mais interessante e que quebra o primeiro paradigma que a gente vive, que é penso, logo existo, é que é 20% da cabeça para o corpo e 80% do corpo para a cabeça. Então, por exemplo, se pegar a minha história do trauma, né, como é que eu sobrevivi? Como é que eu consegui ser funcional vivendo aquela história? Desconectando do meu corpo. Então, quando eu comecei a estudar, o professor falava assim, o que você está sentindo? E eu falava assim, sentindo? Não, eu sei o que eu estou pensando. Não, mas o que você está sentindo? Eu, sei lá, como é que eu sei o que eu estou sentindo? Não sabia. Mas Então, você... Desculpa te interromper, tá? A gente tem que voltar para esse lugar. Mas o que eu achei muito interessante, porque eu te conheço da outra vida que você tá falando. Né? Que você era música. E aí, a música, ela é uma forma de você fazer sentir o corpo, né? Cara, não sei. Eu não sei, eu acho que a música, ela é ainda, né? É uma parte da minha vida. A música foi minha grande companheira, desde muito pequena. Assim, eu sempre fui muito
fui muito apaixonada por música. E eu acho que de tanto que eu ouvi, eu comecei a transbordar a música. Como agora, né? De tanto que eu estudei, eu comecei a transbordar esse conhecimento. Mas eu percebi muito claramente, por exemplo, quando o sistema nervoso ele desregula, ele vai para 3 lugares, né? Ou você ataca a pessoa, ou você se ausenta, ou você congela. Quando você congela é o nível mais grave, que normalmente as pessoas com grandes traumas vão para esse lugar. Então eu vivia muito congelada. E se bobear, eu congelo. Se começa uma briga, por exemplo, se eu estou no meu relacionamento e começa um DR muito grande, eu não consigo raciocinar, eu congelo. Tipo, eu fico ali e eu não tô ali, mas eu tô ali. Hoje em dia eu já sei o que é, né? Então eu falo, cara, vamos dar uma pausa, porque eu não tô conseguindo nem ouvir o que você tá falando e nem raciocinar o que eu vou te dizer. Né? Então, né, minhas companheiras, elas têm que saber disso, né? Para poder respeitar essa característica que eu carrego, assim, né? Então, claro que eu sentia alguma coisa, mas comparado com o que eu sinto hoje, né? Porque eu fui fazendo esse caminho de volta e muitas alunas me perguntam, cara, mas eu não sinto, quando você fala, eu não sinto. Eu acho que o melhor atalho vai para a sensação do seu corpo, porque o teu corpo está sempre te dando um sinal. E foi isso que me fez parar de beber, por exemplo. Porque eu falei, cara, eu não quero perder uma microinformação que o meu corpo está me dando, né? Então, por exemplo, se eu percebo que o meu corpo contraiu, eu sei que em algum nível eu estou com medo. Né? Então, eu estou com medo do quê? Por que meu sistema, tudo ele acha que eu estou com medo? Tudo ele me coloca numa situação de medo. Por causa dos meus traumas. Então é muito importante que eu fique muito atenta. Porque se eu não perceber que o meu corpo contrai, eu começo a operar desse lugar diminuído, né? Então, eu fico sempre muito atenta, assim, tipo, como é que eu tô? Eu tô relaxada? Porque se eu estiver relaxada, quando a gente tá relaxado, a gente vê o mundo como um lugar maravilhoso. A gente vê as pessoas como amigas, né? É muito legal. E o contrário também. Se eu tensiono, eu começo a achar que você tá me olhando estranho, que eu tô falando um negócio que você não tá gostando. E aí sim o meu cérebro começa a explicar isso que o meu corpo está mandando para ele. Né? Então, se o meu corpo tensiona e ele está mandando a informação de que eu estou com medo, o meu cérebro começa a mapear esse medo e me dizer, olha, a cara dela está meio estranha mesmo, você está vendo? Repara só que ela está segurando a mão dela, porque na verdade ela não está... E aí começa a maluquice. E aí a maluquice é exatamente essa, porque aí eu começo a acreditar no que eu estou pensando, e agir de acordo com isso. Então, eu vou começar a me defender de você. E aí a gente já se desconectou. E eu acho que a grande tragédia humana é essa. O quanto que a gente acredita no que o nosso cérebro está dizendo. A voz da cabeça, né? A voz da cabeça que, na verdade, está explicando uma sensação do teu corpo. E aí eu acredito nisso sem checar, né? Que, por exemplo, a checagem é uma ferramenta tão simples que eu posso falar, cara, você está me achando estranha agora? Porque eu estou me contando aqui que você está com uma cara, finge, né? Se fosse isso. Não, entendi. Né? Não, então... não tô, acho que não tô... acho que você não está achando que eu estou estranha. E aí, então, eu começo a perceber o quanto que a minha cabeça me conta história, quanto que a minha cabeça é expert em me contar histórias terríveis e que, na maioria das vezes, não são verdade. Seriam sistemas de autossabotagem. Sim, também, né? Com certeza. Parte dos sistemas de autossabotagem também passam por aí, né? Totalmente. Por criar verdades que são inventadas pela nossa defesa, né? Defesa e exatamente, você estava falando da sociedade que a gente vive, capitalista, né? Que você falou da competição, não sei o quê. Né? A gente foi criado nesse sistema individualista. Então, é para mim, é para os meus filhos, é para minha família, é para os meus... Só que isso deu ruim, é só a gente olhar em volta, né? Para o meu país, o que facilita é a gente olhar em volta. Né? Porque você olha e você fala, caramba, nossa, quanto desamor, né? E Sim. A gente é amor, então tá estranho mesmo, né? Então, isso alimenta a gente a querer... E tirando esses véus, já fui para outro lado, mas... Não, tá ótimo. E eu fico um pouco desesperada com isso, assim. Às vezes, quando eu tô olhando, assim, eu penso, eu tô trabalhando nesse lugar, nesse sentido, assim. Às vezes eu me sinto muito sozinha,
Que eu fico pensando, tá, mas aí eu vou ser eu a nanaueira aqui desse rolê, entendeu? E vai estar todo mundo ali, tipo, tá, tipo, né? E vou estar eu nanaueira aqui nesse rolê, como é que vai ser isso? Não tem um pouco isso também, assim, tipo, né? Essa... Eu fico pensando, uma das coisas que atrapalha muito é um pouco isso, né? Quando você começa esse caminho espiritual, essa busca, e você... acredita, né? E é um pouco, assim, mais empática ou então mais generosa, né? E aí, às vezes, a pessoa pode se sentir um pouco fraca, né? Porque o mundo, ele é, assim, é uma selvageria, né? Muitas vezes, né? Então, como é que você consegue continuar fiel a isso? Visualizando essa selvageria, né? Eu acho que a melhor estratégia para conseguir é perceber que essa selvageria é um reflexo de uma dor profunda, de uma desconexão, né? Então aí é possível você transitar nos ambientes sem se sentir diminuída por estar percebendo outras coisas. Sim. E naturalmente também os ambientes começam a mudar. Não porque você está julgando o ambiente, mas porque você está afim de estar nos lugares onde você se sente relaxado, né? Então, naturalmente, as pessoas mudam, né? Os lugares mudam. E eu não sei, minha vida mudou radicalmente. Bom, você me conheceu na vida passada. Né? Cara, e é de um lugar muito, assim, eu sinto amor pela minha vida passada, pelas pessoas que passaram pela minha vida, assim, cada vez mais... Sabe? Cada vez mais eu consigo olhar assim, tipo... Eu não sei, eu tenho uma viagem que eu acho que esse planeta aqui, entendeu? Misturou uma galera de vários outros planetas, de vários lugares. Ou é isso, ou a gente também vive num joguinho onde eu acho que a gente está aqui para cada vez despertar para essa conexão com uma coisa que é muito maravilhosa mesmo. Então, cada pessoa tem um tempo. Eu acho que a gente vive em dimensões, assim. Também. Isso tudo dá para a gente pensar de várias formas, né? É tipo um fractal desse assunto. A gente pode olhar para vários micropontos que explicam isso, né? Mas eu acho que quando a gente percebe isso, fica tranquilo, sabe? É quase quase como se a gente tivesse uma imunidade à selvageria. Porque você conhece o conceito de coerência cardíaca, né? Você conhece esse conceito, né? Que é o... É muito interessante, é muito legal, porque existe uma rede neural do nosso coração, né? E ela é gigantesca, ela é muito maior do que a rede neural do nosso cérebro. E eu acho isso tão emocionante. Eu fiz uma vez um texto sobre isso, na pandemia eu fiz um texto sobre isso. E até apresentei online. Que legal, quero ver. Foi bem legal. E aí... o que chamava O Coração Chega Antes. Que lindo. Né? Que é um pouco assim, existe essa rede neural que ela é muito maior, né? Que ela chega muito antes, que poderia ser talvez a nossa intuição, né? Porque é aquela vozinha que nos sopra anteriormente e nos coloca e nos dá umas dicas sobre as coisas, né? E aí tem um estado que é o encontro desses dois campos magnéticos gerados tanto pelo nosso cérebro quanto pela nossa rede neural do nosso coração, que é quando a gente atinge, seria um estado de samadhi, eu acho, né, graus de iluminação, assim, né, não é iluminação, mas, enfim, tipo, estados de samadhi, né, de meditação plena, que você encontra a paz, né, que a galera que medita muito e são muito evoluídos nesse lugar, eles conseguem atingir isso e encontrar esses estados de coerência cardíaca, né? E às vezes eu acho que muitas vezes quando você é uma pessoa mais sensível, porque existem pessoas que são mais sensíveis, pessoas que são menos sensíveis, mas acho que todos somos seres sensíveis. Acho que acontece que a gente se fecha um pouco, em algum momento a gente dá uma bloqueada, né, na nossa própria sensibilidade, porque eu acho que a nossa capacidade ela é igual, assim, né? Como eu acho que todos temos capacidade, né? A gente escolhe quais vão ser as nossas ferramentas, de alguma forma, consciente ou inconsciente, né?
Então, às vezes você sente mais essa expansão, assim, dessa rede neural e você acaba sentindo mais você é mais atravessado, né? Então, como é que você lida com essas inquietações desse atravessamento, né? Eu sinto que hoje em dia, bem mais tranquilo. Mas antes de eu ter consciência disso, era bem perturbador. Era bem perturbador. Eu me sentia uma estranha, assim, não pertencente. E pertencer é uma necessidade muito importante, né? Uhum. Então, era meio sofrido. Eu ficava tentando me adequar e tentar caber em lugares que não eram os meus lugares, assim. Né? Mas eu acho que hoje, por causa dos estudos, tá tranquilo. E você falou, eu fiz uma formação de um lugar chamado HeartMath Institute. Uhum. E uma ferramenta muito simples de acessar essa coerência do coração é a gente imaginar que a gente está inspirando e expirando pelo coração, né? Ai, que lindo. E isso que você falou do Samadhi, porque a gente tem um terceiro cérebro, né? Que é o intestino também. Uhum. Então, eu acho que existem superpoderes quando a gente conseguir realmente alinhar a cabeça com o coração e com o intestino. Esses 3 cérebros, né? Não sei onde que vai dar, mas estamos na busca, né? Ai, que coisa maravilhosa. A gente vai ter que acabar. Tá bom. Mas nunca acaba. Nunca acaba. Nunca acaba, né? Porque eu acho que é sempre uma grande continuidade. Quando a gente passa pelas experiências, elas vão com a gente para sempre, né? Muito Com obrigada. certeza. Obrigada, querida. Muito feliz de te reencontrar. Eu também fiquei muito feliz e muito feliz em redescobrir você. Foi um presente para mim, sabe? Foi realmente um presente. A gente se conheceu na outra vida e também a gente se conheceu num processo muito violento, né? Tipo, de trabalho ali. Sim! Você lembrou agora, né? Nossa! Eu lembrei agora! É. Porque eu tava assim, lembrando meio por alto, mas não exatamente. Exatamente. Nossa, mas quando eu entrava naquele trabalho, gente, eu dava tanta risada daquilo. Você dava, Eu dava, mas vocês sofriam. Muito, a gente sofria muito. A gente tava numa tortura, situação né? muito... Meio tortura, né? E é aquele negócio, aquilo que você falou da criança ativando o cortisol o tempo inteiro, estado de alerta, estado de perigo. Então a gente se conheceu nesse lugar. Pode crer. E para mim foi um processo aqui. Nossa, é verdade. Eu tinha esquecido de onde era exatamente, olha só. Então, quando eu te vi lá em São Chico e te encontrei e lembrei de tudo aquilo e te enxerguei de outro jeito, e aí você falou assim, agora é Zoe, você vai ter que se acostumar com isso. Eu achei tão lindo. Eu não precisarei me acostumar. Ah, que bom. E Zoe quer dizer vida, né? Eu recebi em meditação, não sabia o que significava, só estava nesse movimento já radical de dizer sim para essa voz. E eu falei, beleza, mudei de nome, é Zoe. E aí uma amiga falou assim, sabe o que significa, né? Eu falei, não. Ela, vida. Aí eu, então é isso. Que lindo. Zoe. Lindo, que lindo. Muito obrigada. Muito obrigada a todos vocês que nos ouviram. E até a próxima. Obrigada mesmo. Obrigada também.